Romanos, o capítulo 8, versículo 14 e 15. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai. Por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai. Paizinho querido, somos dependentes da Tua voz, do Teu toque, do Teu colo. Então nos toma, fala conosco, Senhor, revela as Escrituras aos Teus filhos, cura-nos, revela a Tua vontade. Nós queremos, Pai, conhecer-te, como a Tua palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso nunca para, o Senhor sempre se renova, o Senhor sempre se revela de uma maneira diferente, o Senhor sempre nos surpreende. Então nos surpreenda nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre a paternidade de Deus, o nosso papai, o nosso Abba. Eu sinto a sua glória nesse lugar, eu sinto Ele tocando as nossas vidas. Sabe, para muitas pessoas, quando ouvem a palavra Pai, tem impulsos na alma, porque muitos não tiveram a referência de pai, ou muitos tiveram, mas esse pai era presente em casa, mas ausente para os filhos. E a pessoa que tem dificuldade de lidar com a paternidade, ela também tem dificuldade de ver Deus como pai. Amados, nós servimos a um reino de paternidade. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele não sofre mudanças pelas circunstâncias, diferente de nós. Nós somos circunstanciais. As coisas aqui fora nos afetam. Às vezes a gente vai dormir pensando numa coisa e acordamos planejando outra. Porque no andar da carruagem nós vamos nos arrumando, mas o Senhor não. Deus, Ele não improvisa com o homem. O seu plano é perfeito. Deus não tem um plano B. Jeitinho é a gente que dá, Deus não. O seu plano é original. E sabe qual é o propósito de Deus? Formar uma família. Diga comigo, formar uma família, e fazer do homem coparticipante da natureza divina. O Senhor insiste em nós. Ele quer o homem para si. Ele quer habitar e se relacionar com o homem. Meus amados, o mais importante não é para onde você está indo, mas no que você está se tornando. Nós falamos, nós estamos indo para o céu, mas o céu não é o seu destino, é sua origem, porque nós viemos do céu, fomos colocados na terra para manifestarmos a vontade de Deus. Agora, aquilo que estamos fazendo na terra determina um destino. A palavra do Senhor diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E tem um propósito, a Bíblia diz, para que sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. A criação fala do que aconteceu nos céus, a concepção espiritual, mas a formação fala daquilo que foi estabelecido na terra.
Então o Senhor, antes de manifestar o homem na terra, Ele já havia sonhado com o homem já existia dentro dele. Ele disse: o meu filho será colocado na terra para ser santo e irrepreensível em minha presença. Olha o propósito de Deus. Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem fala daquilo que é aparente, aquilo que é visível, mas a semelhança fala da essência, do mais profundo do ser, onde Deus imprimiu a sua identidade. E o homem, ele é um espelho, porque ele reflete o que está dentro dele. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Deixa eu ver se eu tenho coração alegre aqui. Aleluia, tá rindo? Tem pessoas que estão de máscara, a gente nunca sabe se está rindo. O coração alegre aformoseia o rosto. Aquilo que está dentro de você é revelado. Se você carrega a glória de Deus, então é a glória que você manifesta. Mas se você está cheio do mundo, então são os prazeres e os desejos que se tornam evidentes. É necessário olharmos para dentro de nós e entendermos que essência nós carregamos. No Éden, Deus começou a história com um casal, Adão e Eva. E o pai, ele entrega a terra de presente a esses filhos e diz: dominai, governai, cultive a terra. E a palavra cultivar vem de prestar culto. Olha a manifestação da vontade de Deus. O homem foi colocado na terra para fazer com que a terra preste culto ao Senhor. Salmos, o capítulo 115, o versículo 16 diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Diga comigo: o que Deus dá, Ele não tira. Ele não tira, mas faz do homem responsável pelaquilo que recebeu. Então o Senhor entrega um presente, a terra e tudo que existia nela, e coloca o homem como coroa da criação. Diz: domine sobre as coisas. Então coisas nós dominamos, pessoas nós conduzimos. Se inverte isso da guerra. O intento de Satanás é frustrar o plano de Deus. Então ele aparece no jardim seduzindo. O homem, ele é seduzido pelaquilo que ouve e pelaquilo que vê. Adão e Eva não caíram do dia para a noite. A sedução é um processo. A palavra do Senhor diz: livrando-se de todo embaraço, de todo pecado. Sabe o que é embaraço? Vou dar um exemplo. Embaraço é quando você compra aquilo que você não pode pagar, achando que poderia pagar, e de repente no meio do caminho percebe: o que eu fui fazer? Se embaraçou todo, e agora tem que sair desse nó. Isso é embaraço. Foi levado por uma situação que achava que poderia controlar, mas não controlou. Mas o pecado é diferente. O pecado, ele é concebido no coração. O pecado, ele é uma gestação, ele é arquitetado. Começa tudo na mente. Quando desce para o coração, começa a gestação. É isso que aconteceu no jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: vendo a mulher que o fruto da árvore era bom ao paladar e atraente aos olhos. Olha aí. Ela não tinha provado ainda, mas a cobiça dos olhos trouxe o desejo para dentro do coração. E aquilo cresceu tanto que ela já sentia o gosto
do fruto mesmo sem provar. Não é assim o pecado? O homem começa a namorar com o pecado, a andar lado a lado com aquilo que Deus mandou ele se afastar. De repente, quando vê, está atolado. E nesse momento no jardim, qual foi o conselho da serpente? Não se submeta à vontade de Deus, satisfaça o seu desejo. Satisfaça o seu desejo. A semente da idolatria foi plantada. Tira Deus do centro e se coloque no centro. Seja você alvo de adoração. O que importa é o que você quer. É isso que estava acontecendo no jardim. E é isso que está acontecendo até os dias de hoje. É o homem tomando o lugar de Deus e satisfazendo o seu ventre. O que é bom para mim, o que eu preciso. E a manipulação de Satanás continua a mesma até hoje. Ele mostra o pecado, aguça o desejo e te engana com as palavras. Eu vou repetir. Ele te mostra o pecado, te aguça o desejo e te engana com as palavras. Lembra da tentação de Jesus? Jesus estava no deserto, teve fome. Quem se aproximou dele? Satanás se aproxima e diz: você não precisa passar por isso. Você precisa de pão, para que passar fome? Tu não é o filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. Satisfaça o seu desejo. É aquilo que começou no Éden. A manipulação permanece a mesma. Mas Jesus é o Filho de Deus. E a palavra do próprio Deus estava em Cristo, pois Ele é a palavra. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe como você vence a tentação? Dizendo: está escrito, conhecendo as Escrituras. Não é assim que acontece conosco. Estamos passando por um momento difícil, a tribulação, a luta chega, o mar se levanta. Aí vem um endemoniado e diz assim: ó, e não é filho de Deus? Passando por isso, cadê o Pai? Você não tem crise de identidade. Você é filho. A circunstância não determina a tua chegada. A circunstância não determina quem você é. O Senhor disse que você é filho, e aqueles que são guiados pelo Espírito é filho de Deus. Então o que as pessoas estão dizendo não vai definir um filho. Por que você está passando necessidade? Por que cortaram a sua luz? Por que você está enfrentando isso? Por que chegou a doença na sua casa? Você não é filho de Deus? Você não vai à igreja? Ainda dizem: para ser crente desse jeito é preferível nem ser. Mas nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e declaramos: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Então, amados, quando Adão peca, a certidão de nascimento é rasgada. Ele perde a sua identidade e agora recebe outra identidade: filho do pecado, herdeiro da maldição. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Então Deus começa de novo com Noé. Deus chama Noé, diz: Noé, eu vou destruir a terra, e vai ser com água, muita água, e eu quero salvar a sua família, eu quero salvar você. Então construa uma arca. E a Bíblia diz que Noé passou 120 anos construindo uma arca para o Senhor.
A palavra diz que Deus falou uma vez só com Noé, e ele se dispôs a construir algo pelo qual ele nunca tinha visto. Deus disse que ia chover. Naquela época não existia chuva, estou falando de um deserto. O que subia era o orvalho que regava a terra. Deus disse: vai chover muito. Enquanto Noé construía aquela obra, era a sua pregação de justiça, era Deus tocando o mundo dizendo: se arrependam, porque o juízo chegará. A arca simboliza duas coisas: salvação para a casa de Noé e juízo para os habitantes do mundo. Depois Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, fala sério, se você ouvisse uma proposta dessa, Deus chegasse para ti e dissesse: ó, levanta acampamento, abandona a sua família, tudo que você construiu, a cidade que você gosta, e começa a andar sem rumo aí, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer no meio do caminho. Será que você faria? Mas Abraão fez, e porque ele fez, a palavra do Senhor diz que Deus estabelece sobre ele uma promessa. Diz: Abraão, olha para as estrelas do céu. Está vendo? A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e como as areias do mar. Abraão, bendita será todas as famílias da terra por sua causa. Abraão, você vai ser pai de multidões. Mas tem um detalhe: Abraão já tinha a idade avançada e Sara era estéril. A promessa de Deus, ela passa pelo campo da impossibilidade, para mostrar que não tem a ver com o homem, mas com aquilo que Deus está dizendo. Aleluia! Perceba que Deus chama Noé para construir uma arca no meio do deserto, e Deus faz uma promessa a Abraão para ser pai, sendo ele esposo de uma mulher estéril. Deus só precisa de um coração obediente e quebrantado para começar tudo. Tem corações quebrantados aqui, aleluia? Então, desde o jardim, a presença do Senhor persegue o homem. Não é o homem que persegue a presença. Não foi você quem encontrou Jesus, foi Ele que te encontrou. No apelo nós falamos: você que quer receber a Jesus. Isso já ficou casual, mas na realidade é você que quer ser recebido por Jesus. Ele nos encontrou e nos alcançou por meio da sua graça, do seu amor, porque o pecado fez do homem fugitivo de Deus. O homem natural não deseja o Senhor, o homem natural é inimigo de Deus. Desde o princípio, Deus queria estar com o homem, e o propósito de Deus era construir uma família com o homem. Então, através de Moisés, Deus levanta um tabernáculo. Qual era o propósito? Estar no meio do homem, estar caminhando com o povo, se manifestar. Então o povo não entende. Moisés levanta o tabernáculo e o povo diz: Moisés, fala tu com Deus, sobe, fala você, e nós ficamos aqui quietinhos, e tudo o que você disser nós iremos fazer. Essa não era a vontade perfeita de Deus. Deus não queria somente falar com o homem, Deus queria falar com o seu povo, se revelar ao seu povo. Então, passa o tempo e chega o tempo de Salomão. Deus pede um templo.
está tudo orquestrado, os levitas estão no seu devido lugar, os sacerdotes com toda a sua túnica, indumentária, todo o culto ritualístico pronto para começar. E de repente a glória de Deus invade o templo e eles não conseguiam exercer o seu ofício. Eles ficaram tomados, não conseguiam sequer ficar de pé. Mas o desejo do Senhor era estar no meio dos homens. Mas daí passa o tempo e os homens começam a adorar mais a obra do que o Deus dos céus. Porque o templo se transforma em uma fonte de adoração, em um símbolo religioso, e o templo está produzindo religiosos. E até hoje nós vemos isso, um templo onde pessoas se reúnem, e muitos sem propósito, porque não entendem que Deus é Pai, e continuamos no mesmo ciclo de religião, porque damos mais valor à estrutura do que o Deus que pode transformar a nossa realidade. O Senhor está agindo em nosso meio, queridos. Ele está arrancando a religião, porque a religião cega, mas o Espírito vivifica. Ele regenera, Ele transforma. Veja durante a história toda, Deus criando ambientes para estar com o homem. Um jardim, um tabernáculo, um templo. Eu vou repetir, Deus insiste com o homem e cria ambientes para estar com o homem. Um jardim, um tabernáculo e um templo. E agora chega o tempo de Jesus e o plano continua. Aí você me pergunta, que plano é esse, pastor? Deus quer formar uma família. E o que Jesus veio fazer? Diga comigo, revelar o Pai. Até então, o homem não tinha entendido. Então Deus abre mão do seu precioso filho e diz, só você pode me revelar. Aí chega a mudança da identidade. O homem natural é escravizado por um espírito chamado orfandade. E esse espírito impede do homem enxergar Deus como pai. Um pai, ele gera 3 coisas na vida de um filho: limite, provisão e direção. E quando o filho, ele não tem a figura do pai, ele fica desequilibrado emocionalmente, porque faltou a impressão do pai na vida do filho, no seu caráter, na sua identidade. Eu não estou falando de um pai biológico, eu não estou falando de laço sanguíneo, eu não estou falando de uma certidão de nascimento, porque existem muitos órfãos de pais vivos. Pais que entram e saem de casa e não se interam da vida do filho, não compartilham, não vivem a família. E os filhos estão sendo criados como órfãos. E o pior, com os pais presentes. Isso é muito triste, porque gera um rombo dentro de uma criança. O filho precisa saber que o pai, ele produz nele provisão, que ele não precisa se preocupar. Nós vemos pessoas hoje querendo gerar do seu próprio esforço ambientes para fazer as coisas acontecerem. Por quê? Querem ser aceitas, porque falta a presença do pai. O que determina a figura de um pai não é o registro, não é o laço sanguíneo, mas a presença, o amor e o exemplo.
É isso que nutre a identidade correta de um filho. Ele crescendo e sendo ajustado pelo pai na caminhada, vendo o exemplo, recebendo o amor, sendo corrigido naquilo que falhou, mas sabendo que o pai está ali como uma estrutura, e que ele não precisa temer, porque o pai é responsável por ele. E o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, e disse, isso aconteceu com os homens. Em Romanos, o capítulo 8, versículo 15, diz, e vós não recebestes um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Nós éramos órfãos, e o Senhor nos adotou. Sabe o que é isso? Estávamos carentes, estávamos perdidos, e pelo amor e graça de Deus, nós fomos adotados, porque o plano de Deus é gerar uma família. Jesus é o único filho legítimo de Deus, então ele abre mão de tudo que ele tem, para adotar órfãos, e por meio do sacrifício de Jesus, tornar desses órfãos filhos. Você pode entender o que aconteceu comigo e com você? Nós éramos órfãos, mas o amor de Deus veio sobre nós. Ele enviou o seu Filho, e hoje nós fomos transformados, o nosso DNA foi transformado. Que coisa tremenda! Mas o filho criado sem a figura do pai, ele manifesta algumas características. Ele tem problema de seguir leis e regras, tem problema com limite. Quando você olha para alguém, você consegue, pelas suas atitudes, ver o seu histórico. Às vezes não precisa nem você conhecer a pessoa. Outra característica, a pessoa é extremamente carente e se sente diminuído. Ela acha que nada de bom pode acontecer para ela. Com todo mundo acontecem as coisas, menos para ela. Mas parece que o mundo conspira contra ela. Uma lacuna, um vazio. Totalmente dependente dos outros para tomar decisão. Você conhece pessoas assim? Talvez você é assim, que não consegue tomar uma decisão sozinho, que precisa se cercar de um monte de outras opiniões, porque você acha que sozinho não consegue discernir sobre o seu próprio destino. Sempre tem alguém dando pitaco, porque você se coloca na posição de vítima e de fraco. Então as pessoas vêm sobre você e querem governar a sua vida e dizer o que você tem que fazer. Essa é a característica também de um órfão. Problemas de afirmação. É preciso sempre ouvir o que os outros acham. E aí, como eu me saí? Como é que foi? Diz alguma coisa, eu preciso de um feedback, eu preciso de um retorno. Sempre precisa de uma massagem no ego, porque não tem a sua identidade afirmada. Complexo de inferioridade. Foi essa semente que o inimigo quis lançar sobre nós, fazendo com que nós tenhamos dupla personalidade, fazendo com que o homem não conheça quem realmente é. Quando Adão pecou, ele recebeu uma identidade por meio do pecado, mas em Cristo isso foi transformado. Ele nos chamou de filhos e co-herdeiros com Cristo. Significa que agora eu tenho herança.
Você faz parte de uma família. É o propósito de Deus se manifestando aqui, por meio de nós. Você e eu somos famílias. E essas famílias, esses membros, formam o corpo de Cristo. Estamos aqui para manifestar a vontade de Deus. Você tem uma identidade. Não é aquilo que o mundo imprimiu, é aquilo que Jesus fez em você. O mundo diz que todos nós somos filhos de Deus, mas isso não é verdade. João capítulo 1, versículo 12 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que é isso? Você tem direito de chamar Abba Pai, porque nós recebemos a Cristo, e isso nos foi confiado como direito. Nós temos acesso ao trono da sua graça, e podemos declarar: Pai, vem sobre mim. Jesus veio revelar o Pai aos órfãos. Ele veio dizer: você não é mais órfão, você tem um pai, você foi chamado, você recebeu direito de chamá-lo de pai, porque o filho legítimo entregou a sua vida para que nós órfãos possamos participar do reino eterno, de vivermos na glória e manifestando o amor e a presença do Senhor. O texto afirma: para se tornar filho é necessário o quê? Um novo nascimento. Por que foi necessário um novo nascimento, pastor? Porque o antigo foi comprometido. O antigo trazia como destino o inferno e a morte, mas o novo nascimento, aquele que é nascido da água e do Espírito, esse tem a vida de Deus, e agora foi reposicionado para voltar para o Éden. Veja que a história começou no Éden, e agora nós estamos voltando para o lugar da presença. É isso que aconteceu com o homem. Aleluia. É nesse momento que o espírito de orfandade é quebrado. Talvez você que está aqui tenha essas marcas de órfãos, que está na igreja, participa de todo o movimento, já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda tem debilidades, tem amarras, tem raízes de amargura, por causa das referências paternas humanas, não consegue enxergar Deus como Pai. Nessa noite o Senhor está arrancando isso tudo com raiz, porque a tua referência não é mais a terra, é o céu. É onde você foi criado. Você foi criado no céu, foi manifesto na terra, nasceu de novo para viver em família. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não carregamos mais em nosso DNA a maldição. Jesus, ele falava sobre o Pai. Ele dizia: aquele que vê a mim, vê o Pai. O Pai me enviou. E Jesus ensinou uma oração. Que oração é essa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que tudo é nosso, porque nós temos direito por meio do sacrifício de Jesus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e adorá-lo, agradecer, porque Ele nos adotou. Você não carrega mais um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, que clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Não, você não pode mais viver como órfão. Tudo foi transformado. Jesus veio cumprir o plano original de Deus, que era formar uma família. Ele veio como único filho. Diga comigo: único filho. Mas ele subiu como primogênito de muitos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que significa muitos irmãos? A igreja de Cristo, os filhos de Deus. Romanos, o capítulo 8, versículo 9 diz
que existe uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A intenção de Satanás era colocar no homem o espírito de orfandade, dizendo: você não vai conseguir, você não tem ninguém, o pai te abandonou, você está sozinho. O intento de Satanás era colocar o homem dentro de uma caixinha e aprisioná-lo. Mas o Senhor veio trazer liberdade no Espírito. Ele veio nos libertar e dizer: você foi adotado e tudo que é meu é teu. Participa disso, querido. Não adianta somente ouvir, nós precisamos viver a herança. Se eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo, significa que tudo que é do Senhor Jesus também me pertence, porque Ele é o filho legítimo e Ele me deu o direito de viver isso. Manifestação dos filhos de Deus. A terra foi dada a quem? Aos homens. Deus, Ele não amaldiçoou o homem, Ele amaldiçoou a terra por causa do homem. Preste bem atenção. Agora, quem precisa libertar a terra? É o homem, porque a terra foi dada ao homem, e o que Deus dá, Ele não tira. E Satanás queria enquadrar um homem e aprisioná-lo pelo espírito da orfandade, para que nós não manifestássemos a nossa identidade de filho, porque quem liberta a terra é filho, não é órfão. Existe uma ardente expectativa pela manifestação de quem? Dos filhos, não são dos órfãos, porque o filho sabe de onde veio e para onde vai. O filho tem a vida do pai. Você recebeu um novo DNA no teu nascimento. Para que um filho se pareça com o pai, na questão natural, é só um homem e uma mulher terem um relacionamento íntimo e uma semente ser plantada. Então essa semente cresce, esse feto cresce, é gerado. Então quando você olha para a criança, você vai ver a cara do pai ou a cara da mãe. Mas no novo nascimento, aquele que é espiritual, acontece quando você declara que pertence ao Senhor Jesus. Então naquele mesmo momento, o seu DNA natural do velho homem é retirado, e agora as características do Pai começam a ser manifestas dentro de você. Aleluia. Por isso que aquele que nasceu de novo precisa manifestar a vontade do Pai, precisa fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não adianta dizer que nasceu de novo e continuar parecido com o mundo. Não dá. Não dá para dizer que nasceu de Deus e tem a cara do mundo. Não, eu nasci de Deus e estou me tornando parecido com Cristo a cada dia. Eu estou evoluindo na estatura do varão perfeito, pois Ele nos chamou para vivermos na liberdade do Espírito, sendo transformados, libertos de todo espírito de orfandade. Esse espírito tem que ser arrancado, queridos. Chega de sofrer. Chega de ser colocado atrás de escombros. Você não é vítima, você é herdeiro, você é vencedor. Então levante a sua cabeça e declare: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu vivo, Senhor, debaixo do teu propósito. Quem vai libertar a terra são os filhos. Depois que o homem pecou, ele foi tirado do Éden. E agora a terra começa a brotar coisas que não brotavam antes: espinho e erva daninha. A terra era perfeita, mas por causa do pecado do homem, o homem submeteu a terra à inutilidade. E agora, nós, os filhos, precisamos ir arrancar os abrolhos e as ervas daninhas que estão nascendo. Amém? Você está entendendo? É você olhando e dizendo: isso não pertence ao Senhor, e nós arrancarmos toda a erva daninha e dizer: o Senhor
é louvado e adorado nesse lugar, não tem espaço para espírito de orfandade, não tem espaço para doença. É nós que precisamos colocar a mão na enxada e começarmos a arar a terra. Aleluia! Então se prepara, querido, pega aí a tua foice, a tua enxada, e vamos começar a trabalhar, porque são os filhos que estão lavrando a terra. O propósito de Deus com os filhos era cultivar a terra, e não mudou. E aquele que cultiva está fazendo com que a terra preste culto ao Senhor. Aleluia, você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Quero que você coloque a mão no seu coração.